Aprender crochê com Ednir Crochê. Crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Vamos usar o fio barroco Maxi Color da Círculo na cor branco com agulha para crochê número 4,5. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem 10 correntinhas. Com 10 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo, formando uma argolinha. Sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos trabalhar a primeira correntinha dentro desta argolinha. Vamos fazer uma, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro da argolinha, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Fizemos um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos repetir o grupinho. Introduzimos dentro da argolinha, um ponto alto, introduzimos dentro da argolinha, segundo ponto alto, introduzimos dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação e vamos repetir o grupinho com 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação e vamos repetir o grupinho. Novamente, uma correntinha de separação e vamos repetir o grupinho. Observe que aqui nós fizemos 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos repetir mais 4 grupinhos, totalizando 7 grupinhos separados por uma correntinha. Vai ficar assim. Terminamos o 7º grupinho, vamos unir ao primeiro grupinho e fechar a carreira ao mesmo tempo, com um ponto baixíssimo. Antes, fazemos a correntinha de separação do último para o primeiro grupo, sem laçar o fio, nas 3 correntes aqui do início, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar a próxima carreira. 3 correntes, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, 3 pontos altos. Vamos laçar o fio, introduzir aqui, ó, no mesmo lugar. E vamos fazer um aumento. Na verdade, vai ficar assim. Na carreira de baixo, 3 pontos. Na carreira de cima, vamos fazer 2 pontos de aumento.
nosso grupinho vai de 3 para 5 pontos. Aqui, como é o início, vai ficar faltando um ponto, que nós vamos fazer aqui na hora de fechar a carreira. Vamos fazer uma correntinha de separação, laçar o fio, segundo grupinho. Vamos introduzir aqui, ó, no espaço de correntinhas entre o primeiro e o segundo grupo. E vamos fazer aqui o primeiro ponto desse grupinho. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, terceiro ponto. No ponto alto da frente, quarto ponto, vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer o quinto ponto. Esta carreira vai ficar assim, ó, de 3 para 5 pontos altos. O primeiro feito no espaço de correntinhas, antes do início do grupo, o segundo feito sobre o último ponto. Vamos fazer mais uma vez. Uma correntinha de separação, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas à frente, primeiro ponto alto do grupinho. Introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, terceiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, quarto ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar, quinto ponto alto. Uma corrente de separação, vamos para o próximo grupo. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos o último grupinho, vamos fazer uma correntinha e completar o primeiro grupinho. Veja que nós estamos trabalhando com 5 pontos altos e o primeiro grupinho tem apenas 4, porque nós fazemos o primeiro ponto aqui no espaço de correntinhas. Então, vamos fazer aqui, ó, o nosso primeiro ponto no espaço de correntinhas para o primeiro grupinho. Aí sim, a carreira está completa. Todas as carreiras você vai fechar dessa maneira. Sem laçar o fio, aqui nas 3 correntes iniciais, na primeira corrente de cima para baixo, vamos introduzir, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. E vamos iniciar a próxima carreira exatamente igual. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto, no ponto da frente. Terceiro ponto alto no ponto da frente, quarto ponto alto no mesmo lugar, quinto ponto alto. Terminamos o primeiro grupinho incompleto, vamos completar aqui, ó. Quando formos fechar a carreira, vamos fazer uma corrente, laçar o fio e vamos para o grupinho da frente. Introduzir no espaço de correntinhas um ponto alto, introduzir no ponto alto da frente, segundo ponto alto, no ponto alto da frente, terceiro ponto alto, no ponto alto da frente, quarto ponto, no ponto alto da frente, quinto ponto, no ponto alto da frente, sexto ponto, introduzir no mesmo lugar, sétimo ponto. Nesta carreira de baixo, tínhamos 5 pontos altos. Nesta de cima, vamos ficar com 7 pontos altos. Vamos repetir mais uma vez. Uma corrente de separação, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas, primeiro ponto alto. No ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto.
no ponto alto da frente, quarto ponto no ponto alto da frente, quinto ponto no ponto alto da frente, sexto ponto e um aumento. Introduzimos no mesmo lugar, sétimo ponto. Mais um grupinho, uma correntinha, vamos para o espaço da frente, um ponto alto, no ponto alto da frente, um ponto alto, vamos copiar o grupinho exatamente igual. E vamos copiar desse jeito, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos o último grupinho, vamos fazer a correntinha de separação e concluir aqui o nosso primeiro grupinho. Laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, que está à espera, segundo ponto alto. Com 5 que nós temos aqui, 7 pontos altos. Sem laçar o fio, vamos introduzir de baixo para cima na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar pela laçada da agulha. Trabalhamos com um grupinho de 7 e vamos para a próxima carreira. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto, no ponto alto da frente, terceiro ponto, no ponto alto da frente, quarto, no ponto alto da frente, quinto, no mesmo lugar, sexto ponto alto. Primeiro grupinho incompleto. Vamos fazer uma corrente e vamos para o próximo grupinho. Laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas à frente um ponto alto. Introduzimos no ponto alto à frente, segundo ponto, no ponto alto à frente, terceiro ponto, no ponto alto à frente, quarto ponto, quinto ponto, sexto, sétimo, oitavo. Vamos introduzir no mesmo lugar, nono ponto alto. Na carreira de baixo, tínhamos 7 pontos altos. Nesta carreira, vamos fazer assim, ó, 9 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no espaço de correntes à frente, primeiro ponto alto, no ponto alto à frente, segundo ponto alto. Vamos trabalhar aqui o grupinho com 9 pontos altos. Aqui na frente, uma correntinha, repetir tudo igual. Fazer todos os grupinhos com 9 pontos altos, como fizemos esse daqui, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Fizemos o último grupinho da carreira, vamos fazer uma correntinha de separação, laçamos o fio, introduzimos no espaço de corrente à frente, primeiro ponto alto, no ponto alto à frente, segundo ponto alto, no ponto alto à frente, terceiro ponto alto. Aqui nós já tínhamos 6 com 3, 9 pontos altos. Então, vamos aqui unir os pontos para formar o primeiro grupinho e ao mesmo tempo fechar a carreira, sem laçar o fio nas 3 primeiras correntes iniciais, de cima para baixo, introduzimos aqui. Na primeira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Você vê que é um trabalho assim repetitivo, não tem segredo nenhum. Estamos aumentando 2 pontos em cada grupinho,
sempre na carreira da frente. E vamos iniciar aqui a próxima carreira. Exatamente igual, com 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto, no ponto alto da frente, terceiro ponto alto, no ponto da frente, quarto ponto, no ponto da frente, quinto ponto, no ponto da frente, sexto ponto. Introduzimos no mesmo lugar, sétimo ponto. Temos aqui o primeiro grupinho incompleto. Agora vamos fazer o segundo grupinho completo. Uma corrente de separação, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas um ponto alto. No ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto, quinto ponto alto, sexto ponto, sétimo, oitavo, nono ponto, décimo, introduzimos no mesmo lugar, décimo primeiro ponto alto. Na carreira anterior, 9 pontos, nesta carreira, 11 pontos. Uma corrente de separação, introduzimos no espaço de correntinhas, primeiro ponto, no ponto à frente, segundo ponto. Vamos fazer aqui, sobre o grupinho da frente, o grupinho com 11 pontos altos, a correntinha de separação e vamos para o próximo grupinho. Vamos copiar desse jeito aqui, tudo igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos o último grupinho, vamos fazer uma correntinha de separação e completar aqui o primeiro grupinho. Vamos introduzir no espaço de correntinhas à frente um ponto alto, no ponto alto da frente, segundo ponto alto, no ponto alto da frente, terceiro ponto alto, no ponto alto da frente, quarto ponto alto. Com 7 que nós tínhamos aqui, 11 pontos altos, que é o total de pontos do grupinho desta carreira. Vamos unir aqui os pontos para fechar o grupinho e ao mesmo tempo fechar a carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio nas 3 primeiras correntes do início, de cima para baixo, na primeira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Próxima carreira, a mesma coisa, 3 correntes, altura do ponto alto, primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto alto, quarto, quinto, sexto, sétimo, introduzimos no mesmo lugar, oitavo ponto alto. Uma corrente de separação, primeiro grupinho incompleto, vamos fazer o segundo grupinho completo. Laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntinhas, primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto à frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto. No ponto da frente, quarto ponto. Quinto ponto. Sexto, sétimo.
oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, no mesmo lugar, 13º, uma correntinha de separação. Vamos copiar esse grupinho com 13 pontos, exatamente igual em todos os outros grupinhos, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos o grupinho, vamos fazer uma corrente de separação e completar aqui o primeiro grupinho. Introduzir no espaço de correntinhas, primeiro ponto alto, no ponto à frente, segundo ponto alto, no ponto à frente, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto. Completamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos unir aqui os pontos, completando o primeiro grupinho e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio nas 3 primeiras do início, de cima para baixo, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos pela laçada da agulha. E vamos iniciar a próxima carreira. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Até aqui, veja, nós aumentamos. Começamos com 3, chegamos aqui com 13. Agora, nas próximas carreiras, vamos diminuir. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. No ponto da frente, quinto ponto alto. No ponto da frente, sexto ponto alto. Vamos fazer 6 pontos altos no primeiro grupo. Veja, aqui à frente temos 2 pontos. Nós vamos pular esses 2 pontos. Então, vamos fazer 2 a menos, porque na verdade nós vamos fazer 2 a menos desse lado e 2 a menos desse lado. Então, vamos deixar esses 2 pontos sem fazer. Vamos fazer 2 correntinhas de separação, laçar o fio, introduzir aqui, ó, no espaço de correntinhas. Vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar outro ponto alto. Vai ser assim o motivo de repetição de toda a carreira. Então, vamos fazer o próximo grupinho. 2 correntinhas de separação, laçamos o fio. Veja que aqui deixamos 2 sem fazer. Então, aqui nós vamos pular, ó. Aqui temos o primeiro e aqui temos o segundo. Vamos pular esses 2 pontos, introduzir no ponto da frente e fazer o primeiro ponto alto. No ponto da frente, segundo ponto alto. Terceiro ponto, quarto, quinto e sexto. Sétimo, oitavo e nono ponto. Nesta carreira, vamos trabalhar com 9 pontos na carreira. Da mesma maneira que pulamos 2 aqui, para iniciar, vamos pular 2 aqui também, ó. 1, 2, introduzimos no espaço. Nesse espaço, vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto.
Como aqui, não, aqui faltou as correntinhas, ó. 9 pontos altos, vamos pular 2 pontos, mas vamos fazer 2 correntinhas de separação. Laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntes. Nesse espaço, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Veja, aqui fizemos 2 correntinhas do grupo de pontos altos para o lequinho aqui do meio. Então, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas para começar o próximo grupo. Laçamos o fio, pulamos 2 pontos, introduzimos no ponto da frente e vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto 9 vezes. Quando chegar aqui no final, você vai copiar daqui, vai pular 2 pontos, fazer 2 correntes, um leque sobre o espaço de correntinhas, 2 correntes, copiar tudo de novo, tudo igual, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar desse jeito aqui. Essa é a repetição. Terminamos o último grupinho, vamos fazer 2 correntes de separação, laçar o fio, introduzir aqui no espaço da frente, um ponto alto, 2 correntes, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. 2 correntes de separação e vamos terminar aqui o grupinho. Pular 2 pontos, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, 2 pontos altos, no ponto da frente, 3 pontos altos. Com 6 que nós tínhamos aqui, 9 pontos. Vamos unir aqui os 2 pontos, completando o grupinho, e fechar a carreira ao mesmo tempo com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes, de cima para baixo, na primeira correntinha, laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha. E vamos para a próxima carreira. 3 correntes, à altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. No ponto da frente, quinto ponto alto. No ponto da frente, sexto ponto alto. Esta carreira será uma cópia dessa daqui. Vamos manter os 9 pontos altos. Terminamos aqui 2 correntes. Laçamos o fio, introduzimos aqui. No primeiro espaço de correntinhas, fazemos um ponto alto. 2 correntinhas de separação novamente. No segundo espaço de correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas novamente. No terceiro espaço de correntinhas, um ponto alto. E 2 correntinhas de separação. Esse será o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer aqui o grupinho da frente. É uma cópia da carreira de baixo. Então, vamos introduzir aqui no primeiro ponto, um ponto alto. No ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto. No ponto da frente, quarto ponto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ponto alto. Copiamos os pontos altos da carreira de baixo. E agora aqui na frente, vamos repetir o que fizemos aqui. Ó, veja que na carreira de baixo,
a gente tinha 1, 2, 3 espaços. Nesta carreira, vamos formar 1, 2, 3, 4 espaços entre um grupinho e outro. Então, terminamos aqui, vamos fazer 2 correntes de separação, laçar o fio, introduzir no primeiro espaço um ponto alto, 2 correntes, introduzir no espaço da frente um ponto alto, 2 correntes, introduzir no espaço da frente um ponto alto, 2 correntes, e vamos aqui repetir, colocar no primeiro ponto alto e repetir os 9 pontos altos do próximo grupinho. Vamos copiar desse jeito. Aqui estamos terminando a carreira, laçamos o fio, último espaço de correntinhas, um ponto alto, 2 correntes de separação, vamos introduzir aqui no primeiro ponto alto do grupinho, um ponto alto no ponto da frente, segundo ponto alto no ponto da frente, terceiro ponto alto, com 6 que nós tínhamos aqui, 9. Vamos unir os pontos com um ponto baixíssimo e fechar a carreira ao mesmo tempo. Introduzimos na terceira correntinha, de baixo para cima, laçamos o fio, passamos pela laçada da agulha. Vamos fazer 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. Aqui nós diminuímos de 13 para 9 e agora aqui vamos diminuir mais um pouco. Vamos trabalhar com um grupinho de 5 pontos altos. Então aqui, ó, fizemos 4 grupinho completo. Vamos pular os 2 últimos, introduzir no espaço, fazer um ponto alto. 2 correntes, introduzir no espaço da frente um ponto alto, 2 correntes, no espaço da frente um ponto alto, 2 correntes, no espaço da frente um ponto alto, 2 correntes, vamos para o próximo grupinho. Vamos pular 2, introduzir no terceiro ponto e começar com o primeiro ponto alto. Você observa que nós estamos diminuindo os pontos altos, mas estamos aumentando aqui nos quadradinhos, ó, de 3 foi para 4, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Veja que aqui, ó, 4 pontos, esqueci as 2 correntes. Quando esquecemos, desmanchamos, para fazer bem bonito, bem certinho. Então, aqui, 2 correntes de separação, pulamos 2 pontos, aí vamos para o espaço, fazemos um ponto, aqui tá certinho, 2 correntes, vamos para o espaço, um ponto alto, 2 correntes, vamos para o espaço da frente, outro ponto alto. 2 correntes, espaço da frente, outro ponto alto. 2 correntes, pulamos 2 pontos, introduzimos no da frente, um ponto alto. Agora aqui tá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Aqui tínhamos 4. Então, aqui nós tínhamos 9 pontos, pulamos 2, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Do mesmo jeito que pulamos 2 aqui, vamos pular 2 aqui, em todos os quadradinhos.
2 correntes de separação, vamos para o próximo quadradinho. Um ponto alto, 2 correntes de separação, próximo quadradinho, um ponto alto, 2 correntes de separação, próximo quadradinho, um ponto alto, 2 correntes de separação, próximo quadradinho, um ponto alto, 2 correntes de separação, pulamos 2 pontos e vamos iniciar aqui novamente o grupinho com 5 pontos altos. Vamos copiar desse jeito aqui, ó, por toda a carreira, tudo igualzinho, até chegarmos aqui, no final da carreira, ok?